voltando a falar sobre chamado, né, dando continuidade a essa série, falei para vocês que eu ia ministrar ou falar algumas vezes mais sobre chamado. Nós entendemos no primeiro momento em que para atender o chamado, ou para que o chamado de Deus se cumpra na minha vida, eu preciso primeiro atender o primeiro chamado de Deus, né? Nós entendemos um chamado geral e um chamado mais específico, um chamado para ir ao Senhor, para buscar em Deus, para receber de Deus aquilo que Ele tem a gerar na nossa vida, e um chamado ministerial. Então estamos em primeiro momento falando sobre esse chamado no que diz respeito a ir ao Senhor, aquele chamado geral. Lembra que eu falei? Ele é geral porque está abrangente para todas as pessoas, é um chamado à salvação. E é isso que eu quero falar com você. Então, em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante olhar exatamente esse detalhe, porque o primeiro chamado de Deus é para nós irmos a Ele. Não é um chamado logo que vá falar sobre a necessidade de trabalho ou a disponibilidade de trabalho. Esse chamado, em primeira instância, é para eu sair de onde eu estou, sair da minha zona de conforto, sair da minha zona de proteção e me direcionar ao Senhor, reconhecendo que eu tenho necessidade dEle, que eu preciso do Senhor. É um chamado que vai despertar em mim a intimidade. É um chamado que vai, ou que depende, melhor dizendo, de um processo. Eu preciso passar de um processo ou por um processo que é exatamente sair da minha zona de conforto, daquilo que me traz segurança, daquilo que eu estou habituado, e agora passar a depender de Deus. Então, nesse primeiro chamado, eu vou passar por esse processo de aprendizagem de dependência, de confiança, de entrega, uma série de situações que na verdade vai me preparar para esse chamado futuro. Nesse momento, no que diz respeito à dependência do Senhor, no que diz respeito a eu me deslocar do meu lugar de segurança para me dirigir aonde o Senhor está, quando Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, não é? Então, automaticamente, eu começo a entender, a compreender que a confiança na força do meu próprio braço. Passou uma moto aí, então a gente dá aquele tempo, não é? E volta imediatamente. Então vamos lá, a confiança na força do meu próprio braço é que vai me cansar. Tentar seguir o caminho sem o auxílio do Senhor é que vai me cansar. E além da minha fragilidade, além das minhas dificuldades, além dos meus problemas naturais e até mesmo espirituais, por falta de conhecimento, por falta de entendimento relacionado à palavra, ao caráter de Deus, não é? Que Ele diz: vinde a mim, não é? Então, enquanto eu não compreendo essa verdade, eu não estou pronto para atender a continuidade do chamado de Deus sobre a minha vida. Eu preciso abrir mão de tudo isso, de todos os meus recursos, para confiar e depender do Senhor. Só aí eu estou pronto a desenvolver a segunda vertente do chamado para a minha vida. Então fica a dica para você, entenda essa realidade. A gente falou no vídeo passado sobre qualquer um, pode falar o que quiser, mas a verdade é que um chamado eu só posso cumprir esse chamado se primeiro eu for ao Senhor. Esse processo, não é, de chegar a Deus vai trazer para mim a compreensão, a concretização de aprender a descansar no Senhor. E como é descansar no Senhor? Descansar no Senhor é abrir mão da força do meu braço, sabe? Porque eu começo a ver em Deus a solução para a minha vida. Enquanto antes, na minha fragilidade, nas minhas fraquezas, confiando na força do meu braço, eu lutava, vou usar um termo aqui, eu esmurrava a ponta da faca, eu dava soco em ponta de faca, sem alcançar um resultado, sem ter um resultado plausível, e além de um resultado plausível duradouro ou permanente, o que eu encontro em Deus. Então, vinde a mim todos os que estáis cansados, vinde a mim você, qualquer um de nós que já compreendeu e se cansou de tentar e não chegar a lugar nenhum. Então, primeiro aspecto do chamado,
ir ao Senhor, não é verdade? O texto vai dizer que Ele vai levar sobre si todas as nossas dores. Então eu tenho a continuidade na confiança para depender do Senhor e reconhecer que Ele tem poder, que nele eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Então, só para amarrar isso tudo, somos especiais? Não especiais, não somos, melhor dizendo, especiais no que tange a uma particularidade da nossa vida, mas somos sim especiais quando atendemos o chamado do Senhor, nos tornamos corpo de Cristo, não é verdade? Passamos a fazer parte da comunidade do reino de Deus, passamos a compreender que o Senhor é quem faz todas as coisas em nós por intermédio do seu poder. Aquilo que a gente pode, deve, consegue realizar é porque o Senhor é bom. Então fica a dica para você, atenda o chamado do Senhor, e esse chamado é cotidiano. O Senhor quer ter relacionamento com você, Ele quer ter relacionamento comigo, Ele quer agir entre nós e despertar em nós o entendimento que nós pertencemos a Ele. Amém? Então louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero dizer para você, para nos seguir nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente e vem mais palavra como essa aí para edificar a sua vida em busca de uma direção, atendendo a esse chamado do Senhor. Que Deus te abençoe hoje e sempre.